E eu não lembro se nós concluímos os estudos do item 267 lá do... Não, Eduardo, paramos no item 24, tá? Ainda faltam 25 e 26, tá? Para a gente encerrar. Ok? Tá, espera só um minutinho, então, por favor. Tá. Deixa eu localizar aqui. 24. Muito que bem. Ok. Então, nós fomos até o item 25, não, 23, né? Correto. Ok. Então, nós vamos ler o item 24. Por favor, alguém pode ler para mim aí? Lisete está aí? Estou sim, Eduardo. Vamos lá. Então, manda Da brasa. parte dos... Tá, ok. Item 24. Da parte dos espíritos superiores, o gracejo é muitas vezes fino e vivo, nunca, porém, trivial. Nos espíritos zombadores, quando não são grosseiros, a sátira mordaz é, não raro, muito apropositada. Espera só um pouquinho. Eu acho que eu me perdi aqui. Em qual que você está lendo? O 24. Nossa. Eu acho que eu fiz um erro aqui. Espera só um minuto, por favor. Perdão, eu me perdi. Só um segundo. Perdão, viu, gente? Eu estou... eu peguei perguntas de outro item, por isso que eu não consigo. Fique tranquilo. Isso. Então tá. Você se importa de ler novamente? Não. Item 24. Da parte dos espíritos superiores, o gracejo é muitas vezes fino e vivo, nunca, porém, trivial. Nos espíritos zombadores, quando não são grosseiros, a sátira mordaz é, não raro, muito apropositada. Ok. Isso a gente pode notar, inclusive, né, nos escritos do André Luiz, né, do próprio Emmanuel, às vezes, né? E geralmente, quando nós estamos em reuniões mediúnicas, em que a comunicação é falada, né, é uma comunicação oral, geralmente o que você vai encontrar são espíritos, né, que normalmente ou eles são obsessores e aí eles vêm com uma forma bastante indelicada, né, e zombeteira, né, sempre sendo bastante mordaz. Mas aí nós já sabemos que estamos tratando com espíritos dessa categoria, geralmente, né?
E quando são os mentores espirituais que vêm nos trazer uma mensagem, seja no início, seja no fim do trabalho, né? Geralmente, se eles fazem uma ou outra brincadeira, nunca é uma brincadeira grosseira. Geralmente é uma brincadeira, é um gracejo bastante gostoso, é uma forma carinhosa de ser. Então, de novo, você consegue perceber claramente que tipo de espírito está se comunicando nessas horas, não é? Então, vamos lá no item 25, então, para voltar. Eduardo caiu? Tá aí. Hoje a internet está bem instável, viu, Lisete? Ah, esperar então um pouquinho. Vamos à nossa. Sua internet está um pouquinho fraca, acho que voltou ao normal agora, Eduardo. Lisete, você está me ouvindo? Agora estou. Cortou, ficou um tempo sem nada. Ah, Até a imagem e o som também não estava saindo. tá bom. Eu fiz um comentário rápido sobre o item 24, né? E agora vamos para o item 25 já. Tá. O item 24 é bem tranquilo de entendimento. Item 25. Estudando-se cuidadosamente o caráter dos espíritos que se apresentam, sobretudo do ponto de vista moral, reconhecem-lhes a natureza e o grau de confiança que devem merecer. O bom senso não poderia enganar. E aí, vamos para o 26. Para julgar os espíritos como para julgar os homens, é preciso, primeiro, que cada um saiba julgar-se a si mesmo. Muita gente há, infelizmente, que toma suas próprias opiniões pessoais como paradigma exclusivo do bom e do mal, do verdadeiro e do falso. Tudo o que lhes contradiga a maneira de ver, as suas ideias e ao sistema que conceberam ou adotaram, lhes parece mal. A semelhante gente, evidentemente, falta a qualidade primacial para uma apreciação sã, a retidão do juízo. Disso, porém, nem suspeitam. E o defeito sobre que mais se iludem os homens. Acho que é o defeito, no meu tá aí, é o defeito que É, sobre que mais se iludem os homens. Todas estas instruções decorrem da experiência e dos ensinos dos espíritos. Vamos completá-las com as próprias respostas que eles deram sobre os pontos mais importantes. muito bem. Nós não vamos seguir, né, nessa coisa, dado que já estudamos o livro dos médiuns e existem outros pontos importantes, né, que nós temos que ver. Mas esse finalzinho, né, esse item, tanto o 25 quanto o 26, são, são fundamentais, né? Primeiro, é preciso ter bom senso, né? Então, o bom senso não nos engana. Entretanto, quando vamos julgar os espíritos, né, como podemos e devemos não, não devemos julgar os homens, né, é preciso primeiro a gente saber julgar a si mesmo. Esse é o ponto chave, né, que o Kardec está trazendo. Quase sempre nós temos
o nosso modo de pensar, o nosso modo de agir, né? O nosso modo de interpretar aquilo que está vindo para nós. E como muitas vezes temos pré-conceitos muito fortes dentro de nós, né? Tudo aquilo que vem dos outros, nós fazemos a análise em cima desses pré-conceitos, daquilo que é intrínseco dentro de nós, a nossa forma de pensar, de agir, né? E é por isso que o Kardec chama a atenção da necessidade de nós estarmos muito, vamos dizer assim, cientes de que todo julgamento nosso vai estar baseado no nosso modo de pensar e de agir, né? E por isso que está lá no Evangelho, né? Não julgueis para não serdes julgados. Entretanto, a gente faz julgamento o tempo inteiro e fazemos escolhas em cima desses julgamentos, porque nós precisamos tentar descobrir aquilo que é o certo do errado. Então, Jesus nos deu um encadeamento para o nosso progresso moral, né? Então, ele diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Dessa maneira, se nós fizermos toda a nossa vida e o nosso julgamento pautado na máxima de Jesus, né, nós vamos ter, então, a possibilidade de discernir aquilo que está na direção do bem e aquilo que não está na direção do bem. Aquilo que provém de bons espíritos e aquilo que não provém dos bons espíritos. E lembrando, bom, se eu acho que aquele bom espírito, entre aspas, mesmo falando algumas coisinhas que eu não gosto muito, ou que com as quais eu não concordo, mas ele está falando outras coisas que eu gosto e concordo bastante, eu prefiro ir nessa direção. Por quê? Porque nós temos comportamentos milenares, né? Esse é o ponto-chave. Nós temos hábitos milenares de julgamentos e de formas de ação, e, portanto, né, é difícil fazer o progresso moral. É muito difícil. É muito difícil fazer, né, a análise sem que os nossos sentimentos e a nossa percepção, né, da vida, de tudo aquilo que nos acontece, esteja balizando os nossos julgamentos. Entretanto, né, Kardec lista esses pontos dizendo, olha, essa é a nossa experiência não foram poucos os contatos do Kardec, não foram poucos os espíritos, né, com os quais ele e muitos outros tiveram, né, antes dele escrever o livro dos médiuns, né? E, portanto, é um julgamento bastante claro e que fica patente quando vem uma mensagem que vem de espíritos comprometidos com o bem, comprometidos com a moral, né? E aquilo que vem de espíritos que não estão nessa direção. Para nós fazermos, então, o nosso julgamento tranquilo, sereno, sobre tudo aquilo que recebemos dos espíritos. É preciso analisar
com tranquilidade. Eu acho que é esse o ponto principal, né, de todos esses itens que nós estudamos aqui. Vamos relembrando para alguns de nós, né, que já estudamos o livro dos médiuns, e chamando a atenção para os demais companheiros que se alguém gostaria de fazer algum comentário, estou, estou ouvindo. Se não, nós vamos voltar, então, para o livro Seara dos Médiuns. Vocês estão me ouvindo, gente? De vez em quando dá um corte, pelo menos aqui para mim. Some a sua imagem e corta. Puxa vida. Mas foi pouquinho dessa vez, viu, Eduardo? Oi? Foi pouquinho desta vez que parou. Mas que engraçado, porque... Eu só deu um corte para mim, Eduardo. Nossa. Deu uma congelada na imagem e deu um corte pequeno. Só um para mim. Uhum. É muito estranho, porque para mim aqui... Ó, a internet está ruim em vários lugares. Pelo que eu percebi hoje, lá na minha mãe, na loja, várias outras pessoas aqui do bairro reclamaram que a internet estava lenta. Deve estar congestionado aí em algum lugar, em algum ponto de roteamento, aí deve estar estrangulando aí. Então, Tá, entendi. Pode estar acontecendo também alguma coisa no meu computador, né? Que eles começam a ficar atualizando coisas e tudo. Mas vamos lá. Eduardo, Oi. você é iluminado, mas a sua internet é igual a dos outros. Falha sempre, tá? Certo. Eu não sou iluminado, coisa nenhuma. Se eu sou iluminada, é por vocês que me iluminam. Senão, não tem jeito. Vamos lá. Estudando, então, o item, a lição 19, né? Espíritos da luz. Parafraseando a luminosa definição do apóstolo Paulo em torno da caridade, no capítulo 13 da primeira epístola aos Coríntios, ousaremos aplicar os mesmos conceitos aos espíritos benevolentes e sábios que nos tutelam a evolução. Ainda que falássemos a linguagem das trevas e não tivéssemos leve raio de entendimento, não passaríamos para eles de pobres irmãos necessitados de luz. Continua? Nossa, não, para. Difícil, né, de entender essa passagem aqui. Ainda que falássemos a linguagem das trevas e não possuíssemos leve raio de entendimento, não passaríamos para eles de pobres irmãos necessitados de luz. Nossa, o Emmanuel tá dizendo assim, né? Os espíritos benevolentes e sábios que nos tutelam a evolução
ele está colocando que se falássemos a linguagem das trevas e não possuíssemos leve raio de entendimento, não passaríamos para eles de pobres irmãos necessitados de luz. Eu acho que ele está nessa categoria, não está, não? Desculpem, eu não estou conseguindo entender aqui. O senhor Antônio José Porto, me ajuda aqui, meu. Vamos ver essa coisa, né? Edu, ele está falando da benevolência dos irmãos. Ele diz que os espíritos benevolentes, meu entendimento que foi que se nós falássemos a linguagem das trevas e não tivéssemos nenhuma luz, eles nos olhariam como pobres irmãos necessitados de luz. Bom, eu acho que é melhor você comandar esse negócio aqui, meu filho, porque não entendi nada, não. Não, eu entendi como sendo a benevolência. Tá? Vamos lá. O que é a linguagem das trevas? Quem leu Libertação, a gente conhece a linguagem das trevas ali, né? O julgamento, né? Hipnose, né? Tornando um negócio violento ali, os espíritos dominados, vivendo naquelas cidades lá complicadas, né? Mas para os espíritos elevados, são irmãos necessitados de luz, necessitados de esclarecimento. Eles não passam disso. Eles não veem como inimigo do Cristo, como os anticristo, não. São irmãos necessitados de luz. Aí o que o Alexandre coloca, eu acredito, ele tem benevolência. Porque a lei de Deus não é a lei de justiça, amor e caridade? Só que o ser humano gosta de falar de justiça, né? Mas de amor e caridade, esse aí é o pulo do gato, para lidar com esses espíritos trevosos, que estão dominando muito a Terra ainda, né? A Terra ainda sofre uma influência muito grande deles. Mas como que os nossos irmãos mais elevados olham para esses obsessores da humanidade, vamos chamar assim? Não está acontecendo? A humanidade está passando por um processo muito sério. E como que eles são olhados? Não passaríamos para eles, né, além de pobres irmãos necessitados de luz. É isso que eu entendi. É que a forma como o Emmanuel escreve aqui, A construção do português está meio assim difícil mesmo, né, Eduardo? Não passaríamos para eles. Vocês me perdoem aqui o entendimento, eu não realmente não. Edu, no próximo, se você for para o próximo parágrafo, está estruturado do mesmo jeito, e talvez esclareça, tá? Tá bom. Então, vamos em frente, vamos para o próximo parágrafo. Que tal ler tudo de novo? E depois voltar no miudinho. Ele está fazendo uma similaridade, mesmo que eu falasse a língua dos anjos, tal, Não, né? pois É o 23. Né? Ele está fazendo um caminho inverso. Eu entendi. É uma loucura, né? É algo interessante. Não, eu entendi a forma como o Emmanuel resolveu, né, usar a mesma É uma dialética, mesmo né? formato. É uma dialética. É por isso que está Então, difícil. eu vou pedir, se vocês se importam, se nós lêssemos essa lição inteira e depois voltássemos no miudinho? Isso não foi feito, viu, Eduardo? Isso não foi feito. Nós já fomos para o miudinho direto. Então, podemos fazer? Só para Não, foi lido, sim. É que nós Foi fomos, é que lido, nós mas- lemos, Mas podemos- Luzia. Mas faz muito tempo, viu, Luzia? A gente leu só antes de ler todas as coisas do livro dos médiuns. Isso. E é antes de ler aquelas
O item 267 foi antes. É, Então, vamos ler de novo, sim, por mim tudo bem. isso, eu prefiro, para eu retomar isso. Então tá, Pode pode ler. Então, vamos lá. Espíritos da luz. Parafraseando a luminosa definição do apóstolo Paulo em torno da caridade no capítulo 13 da primeira epístola aos Coríntios, ousaremos aplicar os mesmos conceitos aos espíritos benevolentes e sábios que nos tutelam a evolução. Ainda que falássemos a linguagem das trevas e não tivéssemos leve raio de entendimento, não passaríamos para eles de pobres irmãos necessitados de luz. Ainda que nos demorássemos na vocação do crime, caindo em todas as faltas e retendo todos os vícios, a ponto de arrojar-nos por tempo indeterminado nos últimos despenhadeiros do mal para o nosso próprio infortúnio, não seríamos para eles senão criaturas infelizes, carecentes de amor. Ainda que dissipássemos todas as nossas forças no terreno da culpa e dedicássemos a vida ao exercício da crueldade, sem a mínima noção do próprio dever, isso seria para eles tão somente motivo à maior compaixão. Os espíritos da luz são pacientes. Em todas as manifestações são benignos, não invejam, não se orgulham, não mostram leviandade, não se ensoberbecem, não se portam de maneira inconveniente, não se irritam, não são interesseiros, não guardam desconfiança, não folgam com a justiça, mas rejubilam-se com a verdade. Tudo suportam, tudo creem, tudo esperam, tudo sofrem. A caridade deles nunca falha, enquanto que para nós, um dia, as revelações gradativas terão fim, os fenômenos cessarão e as provas terminarão por desnecessárias. Por agora, de nós mesmos, conhecemos em parte e em parte imaginamos. Entretanto, eles, os emissários do eterno bem, acompanham-nos com devotamento perfeito, sabendo que, em matéria de espiritualidade superior, quase sempre ainda somos crianças, falamos como crianças, pensamos quais crianças e ajuizamos infantilmente. Estão certos, porém, de que mais tarde, quando nos despojarmos das deficiências humanas, abandonaremos então tudo o que vem a ser pueril. Verificaremos assim a grandeza deles, como a víssemos retratada em espelho, confrontando a estreiteza de nosso egoísmo com a imensurabilidade do amor com que nos assistem. Confortar-nos, pois reconhecer que, se ainda demonstramos fé vacilante, esperança imperfeita e caridade caprichosa, temos, junto de nós, a caridade dos mensageiros do Senhor, que é sempre maior, por não esmorecer em tempo algum. Muito bem. Então vai começar a dar entendimento. Pelo menos para mim, né? Então podemos ir no miudinho. Alguém quer falar, por favor? Genivaldo, alguém lá levantou a mão. Pois não. Fábio falando aqui do nosso cantinho, Oi. o que eu entendi dessas coisas é o seguinte: os espíritos benevolentes, eles tratam-nos ou consideram-nos
por pior que sejamos, mesmo falando linguagem das trevas, não somos irmãos irrecuperáveis, nós somos irmãos necessitados de luz. Se nós nos dedicarmos ao crime ou todas as coisas ruins, eles sempre nos olharão para nós com bons olhos, como espíritos necessitados, mas não totalmente perdidos. Acho que é isso que ele quis dizer nos 3 parágrafos aí. Pois é. É que, sem a gente ler o completo, realmente, para mim, estava muito, muito complicado de entender. Obrigado aí, Fábio, porque eu acho que é isso mesmo, né? Realmente, essa questão, né? No fundo, lembrando que hoje nós temos a beleza da doutrina espírita a nos, vamos dizer assim, alertar, né, para o sentido real da reencarnação, né, o objetivo principal da reencarnação, que é nos transformarmos moralmente, né? Muito provavelmente, até bem pouco atrás, nós estávamos agindo, né, como esses espíritos, né? E que ele fala aqui. E como o objetivo da reencarnação é o, o nosso aprimoramento moral e a nos ajudar a chegar à perfeição, né? Esses espíritos de luz, ou da luz, como diz o Emmanuel, que já estão muito mais adiantados que nós, simplesmente sabem que um dia chegaremos lá. Né? Então, depois aí nós vamos ver as suas características. Quem é que quer falar aí? Acho que é Faustinho, é isso? Sou eu, Eduardo. Oi, O que Faustinho. é esse... o que diz o capítulo 13 da primeira epístola aos Coríntios? É aquela coisa, ainda que falássemos a linguagem dos anjos, eu acho que alguém tem isso daí fácil para achar, né? É uma exortação do Paulo e fala sobre a caridade, né? E não tivéssemos a caridade, não teríamos nada, e assim por diante. Sabe? A gente até pode tentar achar isso daí. Então, Eu achei aqui. Quer que eu leia? Pode ler para ela, para Faustinho? Ela pode ler? claro, claro. Por favor. Coríntios 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios de toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade.
tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Muito bem. Então, Eduardo, eu acho que aí, ó, voltando lá, ele quer dizer tudo aquilo em relação aos espíritos benignos, né? Que, para eles, nós não sempre seremos infantis, né? Sempre seremos necessitados, carentes de amor, de caridade. Por mais que sejamos tudo aquilo que ele passou lá, né? Você pode voltar lá, Antônio? Não nessa daí, lá no Ceará. Isso. Aí, ó, ele fala, usaremos aplicar os mesmos conceitos aos espíritos benevolentes e sábios que... Eu peço desculpa se eu estiver falando alguma coisa, porque eu estou ouvindo hoje tudo meio fanhoso. Mas pelo que eu entendi, embora ele esteja aplicando aqui, né, como se a gente fosse um espírito mau, perverso mesmo, para eles, ou seja, os espíritos benevolentes, nós não passaríamos de pobres irmãos necessitados de luz. Então, toda vez que ele não seríamos, que ele fala não seríamos para eles, eu acho que ele está se referindo aos espíritos benevolentes aí. Quer dizer, por mais que nós estejamos agindo no mal, eles sempre nos verão com amor e com caridade e com bondade. E provavelmente nos dando a oportunidade aí de nos corrigirmos. Ô, Edu, eu desliguei seu telefone, o seu microfone, tá? Estava muito ruim o meu telefone, o meu microfone? Dificulta o Faustinho de ouvir, tá? Porque dá um pouquinho de eco, isso atrapalha ele de ouvir melhor. Desculpe, eu não tinha percebido que estava assim. Desculpa, Antônio, hoje não é não, hoje sou eu mesmo, que o meu ouvido está tampado e eu estou ouvindo, inclusive, quando a Elisete lê, eu ouço a voz dela tudo fanhosa também. Hoje o problema é meu ouvido mesmo. Eu andei tomando vento gelado ontem, e aí ele fica. Hoje de manhã estava dois zumbidos diferentes. De um lado estava um chiado e do outro lado estava um motor elétrico urrando alto. Então, foi bem. Essa paciência aí eu preciso conviver com ela. Bastante tempo aí. Ok, que Deus ilumine esse ouvido seu. Exato. Muito bem. Então, sim, na verdade, durante um tempo, né, com certeza, pelo menos antes desta encarnação,
nós estivemos nas trevas. Né? Não tem muito o que falar. Né? Mesmo assim, nós temos e sempre tivemos espíritos superiores, que são os espíritos da luz, né? Que nos tutelam a caminhada em direção ao Pai e que sabem, olha, por enquanto ele está nas trevas, mas ele vai chegar lá. Né? Então, é isso que ele está falando, isso. Éramos para eles naquela época, agora nós somos melhorzinho um pouco, porque estamos tendo pelo menos a chance de refletir sobre essas coisas. Né? Eduardo, o Ismael foi buscar a gente? Pois então. Lá, tração do mundo, pátria do Evangelho. Olha a dureza, hein? Então. O Haroldo fala com a veemência, né? Você mandou para mim. Aquilo lá é muito bacana, aquilo, né? Realmente é muito bacana. Então, né, nós éramos pobres irmãos necessitados de luz. Continuamos sendo necessitados de luz, mas talvez não tão pobres assim. Mas, né, porque já aprendemos bastante. O problema é praticar, mas conhecer e saber o porquê que devemos praticar, nós já estamos sabendo. Então, aí ele coloca assim, ainda que nos demorássemos na vocação do crime, caindo em todas as faltas, que foi, ao longo de nossas encarnações pregressas, caímos. Quantas e quantas vezes nós caímos, não é? E ficamos por um tempo indeterminado em sofrimentos inenarráveis. É só nós pensarmos um pouquinho quando conversamos com espíritos ligados ao nosso passado, né, de muito sofrimento, e que demorou bastante para eles poderem enxergar em nós, né, alguma mudança. Então ele fala, mesmo que estivéssemos assim, não seríamos para eles senão criaturas infelizes, carentes de amor, que eles nos dão, né, esses espíritos da luz. E aí ele coloca também, né, ainda que dissipássemos todas as nossas forças no terreno da culpa, né, e dedicássemos, né, a vida ao exercício da crueldade, sem a mínima noção do próprio dever, isso seria para eles tão somente motivo a maior compaixão. Porque aquele que pratica o mal, aquele que insiste na prática do mal, né, necessita da compaixão de todos nós. Ainda mais os espíritos superiores, né, que já passaram pelo caminho, né, de ascensão espiritual e sabem que um dia chegaremos a não mais errar tanto quanto isso aqui. E aí o Emmanuel entra nos pontos que, na epístola de Paulo aos Coríntios, né, ele quase que repete integralmente a epístola. Né? É muito interessante. Se vocês se nós fizermos uma comparação dos textos, vamos ver que eles estão muito próximos uns dos outros. Né? A única diferença, como foi comentado, você pode trocar o amor, né, pelos espíritos da luz, que são, né, aqueles que despendem amor em tudo, em todos os momentos. Né? Então,
Eles são pacientes. Né? Por quê? Porque cada um de nós tem o seu tempo de amadurecimento dos conceitos e de modificação que precisamos fazer. No livro, né, os espíritos nos chamam, olha, é chegada a hora, né? É chegada a hora. Capítulo 17 está lá. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Então, eles estão nos chamando à transformação moral. Né? A não sermos mais, não cairmos mais nas tentações, né, que nos levaram a tantos crimes, a tantos erros no nosso passado. Então, os espíritos da luz estão nos exortando à modificação. Os maus espíritos não farão isso. Eles vão incentivar em nós, né, o cometimento de ações que vão nos prejudicar no futuro, vão nos fazer permanecer nos erros, na criminalidade, né, na crueldade, na maldade. Os espíritos da luz, não. Eles são pacientes, né? Em todas as manifestações, são benignos. Só falam no bem. Né? Não invejam. Não se orgulham. Por quê? Porque eles já passaram dessa fase. Né? Não mostram leviandade. Eles não vão absolutamente nos trazer, né, qualquer insinuação para serem levianos ou para sermos levianos, né, para brincar com as coisas que são sagradas, que é o nosso crescimento espiritual, né? Não se ensoberbecem, ou seja, eles não se jactam de serem espíritos superiores. Absolutamente, eles não precisam. Né? Eles estão muito acima de nós. Né? Não se portam de maneira inconveniente. Não se irritam. Esse é um ponto muito importante. Quando nós recebemos alguma mensagem dos espíritos, principalmente naquela em que nós podemos trocar ideias com o espírito por meio de um médium, não é? Se for um espírito superior, você pode perguntar quantas vezes você quiser, dizendo, não entendi isso que você falou, que ele não vai se irritar. Ele vai buscar a melhor linguagem, a melhor figura de linguagem, a melhor forma e mais simples de explicar algum conceito que ele esteja querendo nos passar. Então, se um espírito vier e falar alguma coisa para você e aquilo lá não caiu bem, né? Pergunte. Não entendi. Eu entendi isso assim, assim, assim. É isso mesmo que o senhor falou? Senhor, senhora, espírito que falou? É. Se não for aquilo que eu entendi, ele vai falar assim, não, e vai explicar novamente. Ele não vai se irritar. Ele vai ser paciente. Está lá colocado. Ele vai ser paciente.
Por quê? Porque nós estamos no aprendizado. E é fundamental que o nosso aprendizado, né, principalmente na troca com os espíritos, porque eles fazem parte da nossa vida. E é fundamental nós entendermos isso. Os espíritos fazem parte da nossa vida, né? Os bons espíritos querem nos elevar, nos ajudar a elevarmos o nosso padrão mental, as nossas ações dirigidas ao bem. E eles, então, serão pacientes e vão nos explicar quantas vezes forem necessárias. Eles não serão interesseiros. O que quer dizer isso? Né? Não vão fazer negócio. Ah, se você fizer isso, né, você vai ganhar tal outra coisa. Absolutamente. Espírito bom, espírito superior, espírito de luz, né, não faz negócio com os homens. Absolutamente. Nem com outros espíritos. Não tenhamos dúvida quanto a isso. Não guardam desconfiança. O que quer dizer isso, não guardar desconfiança? Ora, eles nos conhecem. Não precisamos tentar enganar os espíritos, falando, eu vou ser bonzinho, tá bom. Não, nada disso. Eles nos conhecem. Quando a gente lê nos livros do André Luiz, né, quantas e quantas vezes o André Luiz está maquinando lá na cabeça dele algumas coisas, e o mentor espiritual dele, né, na hora ali, né, fala assim, então, não é bem assim como você está pensando. Ora, se no próprio mundo dos espíritos, né, os espíritos mais adiantados, um pouco mais adiantados, né, conhecem o que nós estamos pensando, o que dizer dos espíritos, dos bons espíritos que vêm para se comunicar conosco? Eles sabem exatamente como pensamos, eles sabem exatamente o que precisamos conhecer. Eles vão trazer aquilo que nós precisamos. Então, não vão guardar desconfiança, porque eles não precisam desconfiar de nós, porque eles nos conhecem. Pelo menos é como eu vejo. Né? Não folgam com a injustiça, ou seja, eles não aceitam a injustiça de jeito nenhum. Mas rejubilam-se com a verdade. Aquilo que é verdadeiro, aquilo que está no caminho, né? Como diz Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se não estiver dentro da verdade, eles não vão aceitar. E, portanto, também não aceitam a injustiça. Por quê? Porque a justiça divina vai prevalecer sempre. Pelo menos é como eu estou entendendo. Aí ele, seguindo dentro da lógica da Epístola de Paulo, né, eles colocam: tudo suportam, tudo creem, tudo esperam, tudo sofrem. Por quê? Né? Bom, a gente muitas vezes fica bravo com o nosso filho porque ele não consegue entender por que 1 mais 1 vai virar 2.
né? Eu não entendo nada de matemática, eu não sei como é que pode. E a gente reclama do nosso filho porque ele não entendeu uma determinada coisinha. Portanto, nós estamos longe, a gente não suporta o erro do outro. E os espíritos superiores, que vêm nos trazer o caminho, a verdade e a vida, né? Eles suportam os nossos erros, a nossa infantilidade, a nossa propensão a repetir erros do passado, né? E aí, eles esperam, sofrem com os nossos erros, sofrem. Prefeririam que não errássemos. Nós erramos. E se eles são nossos espíritos tutelares, aqueles que nos auxiliam no nosso progresso, eles vão ficar bastante tristes com os nossos erros. Até quando vamos errar? É uma situação muito própria nossa, né? Quem tem que responder a isso somos nós mesmos, fazendo uma análise, né? Por isso que lá atrás, né, já nos foi dito, né? Conhece-te a ti mesmo. Para isso, você tem que fazer uma introspecção muito grande. Você tem que fazer essa introspecção. Você tem que olhar para si. Fazer aquilo de uma maneira bem mais tranquila hoje, né? Está colocada lá no capítulo 17, sobre o homem de bem. Quem quer falar alguma coisa aí? Sou eu, Eduardo. Você falou no homem de bem, nós passamos no Evangelho por Emmanuel um período estudando sobre o homem de bem. Estudando o detalhe, tudo, né? Com relação à perfeição. E um esforço, nós assumimos um compromisso no grupo de cada um escolher um defeito e ir trabalhando ao longo dos nossos estudos. Agora nós estamos com pensamento em vida, mas tem esse compromisso tácito no grupo. E eu fiquei meditando, por que eu não consigo corrigir? Aí eu encontrei a resposta no Livro dos Espíritos. A raiz de todo mal, eu posso ter todas essas qualidades, mas se eu não eliminar do meu coração o interesse pessoal, eu não consigo a perfeição, não consigo o equilíbrio. O que é interesse pessoal? É quando eu penso em mim primeiro, ao invés de pensar primeiro no meu próximo, naquele que está ali convivendo comigo, aquele que compartilha, né, o meu caminhar. E esse é um desafio muito grande. Não pensar em mim primeiro. Sair desse casulo do egoísmo, né? Então, essa questão no Livro dos Espíritos é uma questão que vai nos ajudar muito a ir adquirindo essas qualidades. Porque enquanto houver interesse pessoal, aí nós temos a raiz da nossa imperfeição. Eu achei muito rico, isso me ajudou muito, eu tenho trabalhado hoje essa questão no meu coração. Não é fácil, porque a gente está tão enraizado pensar na gente primeiro que é um desafio realmente. Então, Antônio, não é só seu, né? Esse desafio não é só seu. No Evangelho, está bem trabalhada essa questão pelo Emmanuel, pelo próprio Fenelon, que ele cita no item aí desse capítulo da identidade dos espíritos, né? Fenelon foi um sacerdote francês, né? Filósofo, e ele tratou sobre o egoísmo no Evangelho, no Livro dos Espíritos, essa
essa pergunta. Eu acho que é 900 e lá vai pedrinho. Né? Falta 1 minuto para terminar o tempo, só para avisar. Então, tá bom. A Fica gente com o próximo. continua na semana que vem. Mas esse aspecto que o Antônio chamou a atenção nossa, né, realmente é um dos aspectos fundamentais da nossa dificuldade. Vamos encerrar, então? Por favor? Quem que vai fazer a nossa prece de encerramento? Alô? Ninguém? Ninguém Eu quer faço. fazer? Eu faço, Eduardo. Ô, Antônio, olha que você tem sido sempre o meu salvador aí. Se você quiser, eu posso fazer também o encerramento. Então faz. A sua oração é muito boa Porque de ouvir. ninguém está falando, querendo fazer. Não, e a sua oração é muito gostosa de ouvir. Se Então, tá puder bom. fazer, eu fico feliz. Eu faço sim. Amado Mestre Jesus, é com muita alegria no coração que agradecemos a esses espíritos queridos e amigos, trabalhadores do nosso cantinho, que nos assistiram ao longo desta hora de estudo, de conversa fraterna, que nos visitaram em nossos lares. Agradecemos também a oportunidade desta troca de pensamentos, de pontos de vista. Boa noite, pessoal. Eu acho que o Eduardo, dessa vez, ficou mais travado, né? Acho que Então, que Jesus abençoe a todos, que todos possam ter uma semana de muita paz, de muita luz, de muita coragem. E sigamos em frente, né, com aquilo que nós estamos aprendendo, guardando no coração o amor e o carinho de Jesus. Deus abençoe a todos. Amém. Boa noite a todos. Tchau.